Paz, meus queridos, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, em sistema de EAD. Dessa feita, nós estamos aqui para falar com vocês sobre a aula de número 4. Nós vamos tratar de um assunto muito legal, fazendo uma exegese bíblica do versículo citado nesse contexto dessa lição. Eu já convido a você, juntamente conosco, estar ligadinho aí, para a gente poder dar continuidade nesse trimestre tão abençoado. E a aula de hoje ela tem por título A Iluminação do Crente. A iluminação espiritual do crente, que é muito importante, pessoal, para o nosso crescimento. Nós vamos abordar esse assunto aqui em questão. A iluminação espiritual do crente. O nosso texto áureo vai dizer o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 17. A verdade prática, nós vamos falar que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E aí, o objetivo geral dessa lição é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. E os nossos objetivos específicos: destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então, essa é a nossa didática da aula de hoje. Nós vamos fazer isso de forma bem resumida, apenas uma síntese do que será essa lição. Você possa ser enriquecido por Deus através do conhecimento da palavra. Na introdução, ainda que no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Primeira, ação de graças. A segunda, oração intercessora. Terceira, confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e da herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Ou seja, pessoal, logo no começo aqui, Paulo está dividindo numa sentença em 3 partes. A primeira parte é ação de graça. E o que é ação de graça? É uma atitude, é uma ação, assim propriamente dita, que vai mostrar que eu tenho gratidão a Deus por algo que Ele fez, ou por algo que Ele está fazendo, ou que Ele ainda vai fazer. Hoje, muito comum, você vê muitas pessoas reclamando, tentando colocar Deus na parede, exigindo algo. Eu sempre digo que Deus não nos deve nada, mas o crente que tem essa iluminação espiritual, ele tem ação de graça, ele agradece a Deus. E a Bíblia diz: portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a ação de graça é muito importante. Quem não pratica ação de graça cai no pecado da ingratidão, pode cometer o pecado da ingratidão. Oração intercessora é o segundo ponto. O que é a oração intercessora? É quando você esquece um pouco os seus problemas, os seus afazeres, as suas limitações, aquilo que te assola, e gasta o seu tempo de oração pedindo ou intercedendo, clamando pela vida de outra pessoa. Isso é muito importante e somente crente que tem iluminação divina tem a capacidade de fazer isso. E terceiro, confissão de louvor e exaltação. É quando, independente da situação que você esteja vivendo, independente do poço tão fundo que seja aonde você está, você abdica de tudo isso para exaltar o nome do Senhor com qualidade, com confiança, com convicção e com toda a sua alma. Então, somente as pessoas que têm a iluminação espiritual de Deus que pode fazer esse tipo de coisa. Prosseguindo aqui, o tópico 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. O que Paulo está querendo dizer aqui, pessoal, nesse texto? Ele está querendo dizer o seguinte:
essas pessoas precisam abrir as suas mentes para realmente entender o que Deus tem preparado para ela. Somente Deus pode abrir a mente da pessoa, desde que ela queira, porque Deus ele não ofere o nosso livre-arbítrio. E aí, ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Está lá no capítulo 1, verso 17. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível alguém receber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Ou seja, pessoal, é muito bom servir a Deus, é maravilhoso ser crente, é maravilhoso estar debaixo dos propósitos do Eterno. Porém, somente pelo Espírito Santo nós podemos compreender essas grandezas. E Paulo dá graças a Deus pela vida dos predestinados, dos eleitos. E nós aprendemos na última lição o que é ser eleito, o que é ser predestinado. A eleição ela está vinculada à igreja. Então, é muito importante isso. E às vezes a gente não entende o preço dessa chamada, mas a gente tem que saber o peso dessa chamada, quão grande ela é, quando o Espírito Santo nos faz saber disso. Então, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. O primeiro, Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Ou seja, se nós estamos chamados, é porque Deus nos chamou. Foi a vontade dele nos chamar. E nós somos bem-aventurados porque aceitamos a esse chamado. E isso faz toda a diferença. A segunda, a chamada abrange o serviço de santificação no presente. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. E 3, a participação gloriosa no futuro, que compreende... Próximo slide vai dizer as riquezas da glória e sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhas e bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Por exemplo, ver a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Diante de todas as dificuldades que nós passamos aqui nessa terra, diante de todos os pormenores, mazelas, etc., existe algo glorioso que vai acontecer a qualquer momento. Existe algo preparado para nós desde a fundação do mundo, mas, porém, somente aqueles que foram eleitos, que são chamados por Deus, ou, melhor, aqueles que aceitaram esse tal chamado e aceitaram tamanha eleição, vão desfrutar de tudo isso. Então, essa é uma herança, é uma riqueza. E quando você que trabalha no ministério de Deus, você que trabalha dentro da obra do Senhor, por maior dificuldade que você passe, isso é para você saber que existe uma glória nos esperando lá. Nós passaremos pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, nós receberemos o nosso galardão, e isso é maravilhoso. Mas eu deixo para a meditação de vocês, Mateus capítulo 6, quando Jesus diz ali nos seus primeiros versículos, aquilo que fizer a tua mão direita, que a tua esquerda não saiba, isso é muito importante para nós não cairmos no pecado da vanglória.
A síntese do tópico 1. Os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e das riquezas que fazem parte da nossa herança. Tópico de número 2 vai falar o seguinte: a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Sobre excelente grandeza no seu poder. Então, o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre excelente grandeza no poder de Deus. Perceba que a palavra sobressalente é traduzida do grego, que forma uma adjetivada, significa extraordinária. Sobre excelente, quer dizer, é mais do que excelente. Já a expressão seguinte, que é grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que tudo sobrepuja. Então, isso quer dizer o quê? O poder de Deus ele vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. E Paulo quer que os crentes entendam que poder é esse a eles atribuído. E esse poder ele é utilizado para ajudar os crentes no seu dia a dia. Você, como crente, você pode orar a Deus, você pode clamar a Deus, pedir a Deus. O próprio Jesus disse: aquilo que você pedir em meu nome, tendo fé, mas fé mesmo, o meu Pai concederá. Olha que maravilha. Então, esse poder de Deus ele está acima de qualquer coisa. Ele é extraordinário. E o que é ser extraordinário? Ordinário é aquilo que está comum, é aquilo que todo mundo faz. Quando você passa a fazer além daquilo que você pode, você passa a ser extraordinário. Amém? Então, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo é o nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que testam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Então, Cristo, as primícias do que dormem. Aqui, vou só fazer um comentário breve, para essa aula não ficar tão estendida. Vocês sabem que Cristo é a primícia dos que dormem. Por quê? Quando tinha a festa das primícias, era onde o povo colhia os frutos e apresentava no templo. E aí, 50 dias depois, vinha a festa de Pentecostes. Tá? Quando Jesus ressuscita, se ele tivesse ressuscitado sozinho, não seria uma primícia, seria apenas um feixe, mas precisava de mais. Perceba que no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 53, se não me engano, do capítulo 27, Jesus ele ressuscita e com ele ressuscitam os santos que estavam mortos ali, entram correndo na cidade, juntando assim um molho. Cristo é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou. E Paulo chega a dizer, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Porém, ele ressuscitou, subiu ao céu e está para voltar para buscar a sua igreja. Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. E o primeiro mártir da igreja, Estevão, viu Jesus à direita de Deus. E o mais lindo que eu vejo é que quando Jesus diz assim, ao que vencer, eu lhe darei o direito que sente comigo no meu trono. Isso é para quem é igreja. Isso é para quem é servo dele. Louvado seja o nome de Jesus. E a terceira, Cristo exaltado sobremaneira. Quando você vê em Filipenses capítulo 2, no versículo 5 a seguir, vai dizer, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha só, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e sendo achado em forma de homem, foi humilhado até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é acima de todo nome que se nomeia. Pelo que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, Cristo é exaltado sobremaneira, é exaltado sobre a terra. O Salmo 46 vai trazer esse relato, bom para você pesquisar também. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Ou seja,
a morte não teve poder sobre o nosso Senhor. E como Ele é o nosso Senhor e nós pertencemos a Ele, nós seremos ressuscitados também num corpo maravilhoso. Isso se morrermos, porque temos a possibilidade de nem a morte provar. Se Jesus voltar agora, nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, segundo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 53. Então, a síntese do tópico 3 diz o seguinte: tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes, e de semelhante modo, a glorificação por meio da grandeza do poder de Deus. Concluímos, então, essa aula dizendo que, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, a atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Meus queridos irmãos, chegamos ao final dessa aula, é apenas uma síntese abreviada de todo o assunto. Espero que você possa utilizar esses slides, tanto em PDF como também em PowerPoint. Contar conosco através do WhatsApp ou do e-mail. Nós estamos aqui para tirar suas dúvidas, para somar com você no seu ministério de ensino cristão. Que Deus abençoe e eu espero que daqui umas 2 semanas nós estejamos na igreja dando nossas aulas presenciais. Que você seja abençoado, que a tua casa seja abençoada, que a tua família seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém.